Voltando aqui para falar de sintaxe de concordância nominal e verbal para concursos, e aí vocês terem uma noção, né, relembrar o que é concordância nominal e verbal. Vamos lá, a concordância verbal e nominal é relação que garante que as palavras concordem uma com as outras. A concordância verbal garante que os verbos concordem com quem? Com os sujeitos. Enquanto a concordância nominal garante que os substantivos concordem com os adjetivos, numerais, artigos e pronomes. Vamos dar um exemplo aqui. Ó. Nós estudaremos regras e exemplos complicados juntos. Né? Veja que exemplo interessante aqui. Ó. Neste exemplo, quando concordamos, no caso, sujeito, nós, com o verbo estudaremos, estamos fazendo a concordância verbal. Por sua vez, quando concordamos os substantivos, regras e exemplos, com o adjetivo complicados, estamos fazendo concordância nominal, né? É muito interessante que vocês vão relembrando aí. E quais são as regras de concordância verbal? Para garantir a concordância verbal, precisamos respeitar as relações de número e pessoa entre verbo e sujeito. Vamos ver alguns exemplos, tá? Algumas regras. Concordância de sujeito composto antes do verbo. Quando o sujeito é composto e vem antes do verbo, esse verbo deve estar sempre no plural. Por exemplo, Maria e José conversaram até de madrugada. Construção e pintura ficarão prontas amanhã. Então, veja que esses dois termos que são colocados, né, o Maria e José, construção e pintura, veja que são dois, estão no plural, o verbo ficará no plural. Né? A concordância de sujeito composto depois do verbo. Quando o sujeito composto vem depois do verbo, o verbo tanto pode ficar no plural, como pode concordar com o sujeito mais próximo. Discursar o diretor e professores. Discursou, diretor e professor. Veja que essas duas possibilidades é possível dentro da língua portuguesa. A concordância de sujeito, formado por pessoas gramaticais diferentes. Quando o sujeito é composto, mas as pessoas gramaticais são diferentes, o verbo deve ficar no plural. No entanto, ele concordará com a pessoa que, a nível gramatical, tem prioridade. Vamos ver aqui. Ó. Isso quer dizer que a primeira pessoa, eu e nós, tem prioridade em relação à segunda, tu e vós, e a segunda tem prioridade em relação à terceira, ele e eles. Nós, vós e eles vamos à festa. Tu e eles falais outra língua. Né? Isso é um exemplo que pode acontecer. Já as regras de concordância nominal, então, para garantir a concordância nominal, precisamos respeitar as relações de gênero e número entre substantivos, adjetivos, artigos, numerais e pronomes. Vejamos algumas regras. Concordância entre substantivo e mais do que um adjetivo. Quando há mais do que um adjetivo para um substantivo, há duas formas de concordar. Colocar o artigo antes do último adjetivo. Vamos ver aí. A língua francesa e a italiana são encantadoras. A música clássica e a popular são manifestações artísticas. Colocar o substantivo e o artigo que acompanha no plural. As línguas francesa e italiana são encantadoras. As músicas clássica e popular são manifestações artísticas. Já a concordância entre substantivo e um adjetivo, vamos ver aí o exemplo. Quando há mais do que um substantivo e apenas um adjetivo, há duas formas de concordar. Se o adjetivo vem antes dos substantivos, o adjetivo deve concordar com o substantivo mais próximo. Linda filha e bebê, querido filho e filha. Se o adjetivo vem depois dos substantivos, o adjetivo deve concordar com o substantivo mais próximo ou com todos os substantivos. Por exemplo, pronúncia e vocabulário perfeito, vocabulário e pronúncia perfeita, pronúncia e vocabulário perfeitos, vocabulário e pronúncia perfeitos, né? Porque tem uma palavra masculina e feminina. Então, isso, gente, na concordância, ele vai aparecer assim para vocês, sem nenhum problema. Então, só para vocês recapitularem, lembrando que vai ter outros vídeos aí, né, complementares, e ajudar para que vocês tentem fechar a prova, ou seja, acertar as questões de língua portuguesa, para vocês aumentarem a sua possibilidade de aprovação no concurso. Ok? Então, um abraço, até o próximo vídeo aí, falando sobre língua portuguesa.